Olá, queridos, tudo bem? Voltamos com a saúde, a alimentação, voltamos a ficar de olho no que comemos, né? Falando sobre fome, falando fome crônica, mas vamos comer. Falamos sobre obesidade, falamos sobre diabetes, então vamos ficar de olho. Nosso tema 8, ele fala o quê? De olho nos rótulos. Qual é a finalidade de um rótulo? Que coisa linda. Vou ler o que é isso, vou comer. Você come, compra o produto, o rótulo tem que ser atraente. Se for feio, você nem vai olhar para o produto. Então, olha só, o que for ruim está escrito pequenininho. Por quê? Você quase não vai ler. Ele põe lá grande o que você quer, gosta de ler. Delícia! Você, pum, bota para dentro. Então, os rótulos, eles são de controle. E aí, são chamariz para venda. E nós temos que ter, por exemplo, uma sabedoria de ler o rótulo. Fala para mim aqui. Você, quando compra algum produto, você lê o rótulo? Você sabe realmente o que está comendo? Você costuma ler os rótulos dos alimentos embalados ou não? Ou você só consome e pronto? Muitos alimentos industrializados têm aditivos. Você sabia disso? Você lê a quantidade desses aditivos? Você vê qual aditivo tem? Mas você sabe que esse aditivo pode alterar a sua vida futura, porque nós temos um corpo bioacumulador. Então, nós temos um corpo que você consome hoje com 15, 16, 17 anos e pode ter um problema com 30, 40. Aí você fala, do nada, não sei por que surgiu. Surgiu porque eu fiz escolhas no passado. A minha alimentação de hoje vai alterar a minha vida futura. Rosário, você está falando que eu posso ter um câncer com 60, com 70 anos, porque escolhi comer isso com 30? Sim, estou falando. Por quê? Porque nós precisamos ler os rótulos e fazer escolhas. Então, nós precisamos conhecer. Esses alimentos, eles são classificados assim. Alimentos in natura. O que é um alimento in natura? É diretamente da natureza, sem sofrer alteração. Tipo assim, eu vou ali, pego um frango, pá, mato. Estou comendo a carne de frango in natura. Tirei da natureza e estou comendo in natura. Agora, se esse alimento, esse mesmo frango, por exemplo, ele passa por um processamento, então eu como ele já temperadinho. Compro lá, a marca que for, né? Temperado, nossa. Aí, mas é filé de frango ainda, Rosário. É peito de frango, mas está lá temperado, então ele é um alimento processado. Não é mais in natura. Mas se eu for, então, e comprar um nugget, que é só esquentar e comer, olha só. Aí eu tenho um ultraprocessado. Então, os alimentos, eles podem ser minimamente processados ou eles podem ser processados ou altamente processados. Então, eu tenho alimentos in natura, naturais e processados. Agora, qual é o processamento? Se ele vai ser mínimo, se ele vai ser mediano ou extremamente, é outra história. Quando eu vou ali, compro no caminhão ou na carrocinha o abacaxi puro. É in natura, pô. Tirei do pé. Estão comprando puro. Mas, por exemplo, eu vou no mercado e compro a latinha do abacaxi. Se eu compro a latinha com abacaxi em calda, já em rodela, ele foi adoçado. Então, ele é processado. Já deixou de ser in natura. E aí, quando eu compro, por exemplo, um suco de abacaxi ou um pozinho de abacaxi para botar na água, caraca, então ele é ultraprocessado. Isso aí tem impactos no meu corpo, Rosário? Claro que tem. Então, vamos lá repetir claramente o que é isso. O que é um alimento in natura? O alimento in natura é aquele obtido diretamente da natureza. Diretamente. Eu não faço uma transformação. Não altero nada. Tirei da natureza, vou comer. Matei o boi, vou comer. Peguei a alface, vou comer. Né?
peguei o milho, fui lá no milharal, coletei, cozinhei, comi. Isso aí é in natura. Agora, botei o milho na latinha, eu processei. E o que eu vou usar ali um conservante, né? A validade dele aumenta. Então, os alimentos in natura são naturais, têm menor impacto no corpo, menor impacto. Além de terem menor impacto, a validade é mais curta. Mas se eu levo para uma indústria e vou ali colocar numa conservação, num aditivo químico, alguma coisa ali, eu processo. E aí, dependendo do que eu estiver fazendo, ele vai ser minimamente processado, médio ou extremamente processado. E aí, obviamente, quando eu falo assim, minimamente processado, está relacionado ao quê? A uma lavagem, uma limpeza, né? Eu coloco ali um processo de congelamento, é mínimo. Mas se eu adiciono sal, açúcar, ele é médio. Então é um alimento que já não é minimamente. Ele vai ser um alimento que eu já falo que ele vai ser o quê? Processado. E aí, se eu, por exemplo, adiciono gordura, corante, aromatizante, digamos assim, uma gordura hidrogenada, um melhoramento de sabor. Então, eu sintetizei, eu mexi no que veio, eu adicionei outras coisas, óleos, digamos assim. Então, eu vou ter ali um alimento extremamente processado. E daí, Rosária, esse alimento extremamente processado, ele causa um dano imenso no organismo, imenso. Então, quando você come sorvetes, quando você come biscoitos recheados, né, salsichas, outros alimentos, digamos assim, frango já empanado, né, a comida pronta, como uma lasanha pronta. Eu falei a lasanha, mas pode ser qualquer outro ali, né? Esses alimentos são chamados ultraprocessados. E aí, dentro do organismo, eu tenho impactos grandes com relação a isso. Por exemplo, na nossa alimentação diária, o certo seria eu comer alimentos in natura ou minimamente processados. Eu teria que comer isso em maior quantidade. Então, no exemplo ali, ó, tá colocado para vocês uma sardinha que vocês olham. Essa sardinha, quando eu tiro diretamente ali do pescador da Bahia, né, de Guanabara, do mar, digamos assim, eu tenho ela in natura. Se eu vou vender a sardinha enlatada, eu vou ter que acrescentar alguma coisa. Então, se eu acrescento, ela vai ser um alimento processado. E aí, os impactos que isso vai causar no meu corpo, eu tenho um impacto maior. Os alimentos ultraprocessados, eles deveriam ser comidos assim, em pequena quantidade, ou eliminados do organismo. Crianças, pelo menos até, digamos assim, nos primeiros 2 anos de vida, ou até os primeiros 5, não deveriam comer alimentos ultraprocessados. Mas nós sabemos que o nosso estilo de vida intenso, trabalho fora, cuidar da casa, cuidar de si mesmo, cuidar da família, né, cuidar de uma forma geral é muito difícil. Então, o ser humano, ele faz opção, né, ele faz escolhas, que são os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles vão ter um paladar melhor. Por quê? Pô, tu já imaginou? Se ele faz mal pra caraca, tivesse paladar ruim, você iria deixar de comer fácil. Então, os alimentos ultraprocessados, ele tem um paladar
melhorado, ativado, estimulante, cheirinho bom. Por quê? Porque ele quer que você coma. Isso aí é uma questão de industrialização. Então, nós não trabalhamos prevenção. Nós temos um trabalho que é de combate, ou seja, de cuidado já da doença instalada. Esses alimentos, eles têm aditivos. Então, quando eu falo, olha só, aditivos alimentares, eles não possuem valor nutricional. Alimento com aditivo, tem aditivo, não tem valor nutricional. Ele tem danos. Então, o que é o aditivo? Esse aditivo, existem vários que são proibidos. Esse aditivo, ele tem que ser obrigatoriamente registrado na Anvisa. O que é a Anvisa? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por quê? Porque esses aditivos, eles causam, assim, disfunções ao longo do tempo, conforme a utilização. É um processo chamado bioacumulação. Por quê, Rosário? Porque eles são conservantes, eles são corantes, eles são antioxidantes, eles são emulsificantes, adoçantes. Então, assim, tem vários aditivos. E o somatório deles faz com que esse produto processado ele tenha uma maior durabilidade. Então, quando eu vejo, por exemplo, um alimento, nós estamos em setembro de 2003. O alimento ele tem uma validade até setembro de 2024. Caraca, 1 ano de validade é para você refletir. 1 ano de validade? Então, a quantidade de aditivos presentes nesse alimento é muito grande. Por quê? Para manter esse 1 ano de validade funcional, quanto mais aditivo, menor valor nutricional. Olha só que babado. Mas você não sabe sobre isso. E se você não sabe sobre isso, você não faz escolhas positivas para o seu dia a dia. Então, olha só, existe uma hiperpatabilidade, ou seja, um valor de atração chamado aroma, né? Sabor, que estão presentes aonde? Nos alimentos ultraprocessados. E aí eu botei para vocês ali que nós temos uma área aqui do nosso encéfalo que estimula, vicia. Então você fica viciado em comer alimentos ultraprocessados. Você vai viciar no fast food, você vai viciar em comer aquele hambúrguer daquele lugar, você vai viciar tomar refrigerante daquele lugar, do outro lá, aquele tipo de refrigerante, né? Você vai se viciar em comer aquele biscoitinho X ou Y, você vai viciar em comer determinado alimento, porque ele tem aditivo. E esse aditivo é viciante. Você literalmente sente falta dele quando você não come. Comer aquele alimento vai te dar uma sensação de satisfação. Digamos assim, é como se fosse, não, é um vício. Então, dali desencadeiam outros problemas. Coloquei um gráfico aqui para vocês, que tem lá na plataforma, vocês podem entrar lá, que tem vídeos, tá? É bem importante que vocês investiguem, que vocês saibam sobre a proporção de aditivos alimentares em relação ao número de ingredientes. Então, olha só, bebidas de frutas, nós temos 79,7% de aditivos. Outro produto, refrigerante, 74,5% de aditivo. Então, assim, para vocês verem, essas bebidas de fruta são bebidas que você chama de suco, vendendo aí no mercado. Então, assim, você não lê. Aí tem, assim, os néctares, que tem diferença entre suco e néctar, né? Outro, os doces,
biscoitos, para vocês verem, carnes processadas. Então, vocês vão ver a quantidade de aditivos. O que é um aditivo, Rosário? É corante, emulsificante, um conservante. Tudo isso é aditivo, é um somatório, né? Um antioxidante, um adoçante, isso é aditivo. Então não é só, porque aqui tem pouco sódio, então eu vou comer. Não, você tem que fazer uma avaliação, uma leitura do rótulo. Segundo a Anvisa, né, a Agência Nacional, digamos assim, de Vigilância Sanitária, o rótulo, ele é obrigado a passar informações. Porque você tem que ser informado do que você é capaz, está ingerindo ou não. Então, digamos assim, os aditivos, né, de um produto, eles podem, digamos assim, proporcionar diversos problemas ao longo da sua vida. Então, eles são questionados. Eles geram um aumento no paladar, um aumento no sabor, então é um estímulo. Eles têm aromatizantes, então assim, te estimula a comer pelo cheiro, você cheira, mas o cheirinho é bom. Você pode até não gostar depois que põe na boca, mas o cheirinho é bom. Ou, nossa, que cheiro forte, vou provar, você é estimulado. Então, eles geram uma hiperpalatabilidade. O que é isso? Um estímulo olfativo e gustativo muito grande, tá? Então, você desenvolve isso. A quantidade desses aditivos pode gerar um transtorno mental. Como assim? Por exemplo, você pode ficar irritado ou não porque comeu um determinado aditivo. Pode ter uma mudança do humor? Pode ter uma mudança de humor. Você pode ter prejuízo na memória? Pode. Então, você está dizendo que eu posso ter a minha capacidade de aprendizagem, digamos assim, alterada porque eu como um determinado aditivo? Tem. Olha, gente, com todo respeito, os corantes amarelos e vermelhos, olha o nome, vermelho é alerta. São os piores corantes que tem. A quantidade de toxinas é muito grande. Rosária, por que então deixa? Porque naquele alimento a quantidade de toxina é pequena. É pequena. Só que assim, é pequeno desse, mas o pequeno desse, mas o pequeno desse, mas o pequeno desse, no final do dia você tem muito no seu corpo. É isso que nós temos que avaliar. Então, não é... Se fosse grande, ia causar um dano, é claro que seria proibido. Mas não é esse o questionamento. O questionamento é o uso. E esse uso é pequeno. Ele fala, mas é só uma taxa mínima. Realmente, eles estão certos, é só uma taxa mínima. Mas nós estamos lá em cima da cadeia alimentar. Lá em cima, então, quanto mais distante, mais alto no topo, mais a gente acumula. Então, a hipersensibilidade no nosso corpo, o desenvolvimento de alergias, o desenvolvimento de tumores, né? Os efeitos são somatórios, é muito grande. Então, a nossa resposta é muito grande. Então, quando você fala assim, sensibilidade, Rosário, está relacionada ao quê? Autoimunidade. Então, você pode ter inchaço, coceira no corpo, porque comeu um aditivo. Mas eu só comi aquele? Não, mas você é bioacumulativo. Comeu na segunda, comeu na terça, comeu na quarta, comeu na quinta, uma semana inteira não passou mal. Aí chega outubro, do nada você tem uma reação alérgica e dá uma dermatite. Pode acontecer isso? Pode. Você pode ter uma diarreia? Pode. Você pode ter vômitos? Pode. Aí você fala, mas eu não tenho comido nada. Você não tem comido naquele momento, mas você é bioacumulativo. Então, por exemplo, nós temos ali uma sensibilidade desenvolvida. Então, assim, você pode até liberar, por exemplo, gerar a partir de ingestão contínua um processo, uma reação alérgica. Você pode liberar uma intolerância alimentar. Nunca tive isso, mas agora aos 30 anos você vai ter a intolerância, porque saturou o organismo.
Alguns alimentos, eles estimulam a liberação da histamina. E essa histamina dá uma reação alérgica muito grande no organismo, exagerada. A histamina seria normal dentro de um processo. E em grande quantidade você tem uma reação exagerada. E essa reação exagerada gera o que nós chamamos de intolerância e alergia, que pode se manifestar de várias coisas. Então, a minha alimentação, ela pode alterar o meu humor, ela pode alterar a minha questão, digamos assim, de aprendizagem, ela pode alterar a minha atenção, ela pode alterar o meu processo digestório e pode gerar um câncer. Então, quando eu falo do câncer, ele pode ser desenvolvido. Que tipo de câncer, Rosália? Um câncer na boca, um câncer no aparelho, no estômago, um câncer. Rosária, os cânceres, obrigatoriamente, eles são genéticos? Podem ou não, mas a taxa de hereditariedade, às vezes, é baixa. 3%, 5%, 7%. Então, e os outros? Se ele tem uma taxa de 5% de hereditariedade, da onde vem os outros 95%? Da minha alimentação, ou seja, das minhas escolhas diárias, pegar radiação, ingerir, tudo isso. Então, eu tenho que saber fazer escolhas. Então, quando eu vou comer biscoitos, salgadinhos, né? Digamos assim, alimentos processados, defumados. Quando eu vou comer, por exemplo, alimentos fast food, né? Eu tenho que saber que a minha chance de desenvolver um câncer no aparelho gástrico, ele aumenta. Se eu fumo, aumenta mais ainda. Se eu consumo bebida alcoólica, aumenta mais ainda, porque é um processo bioacumulativo. Então, comer bacon, pepperoni, presunto, nugget, salaminho, pizza. Nossa, que delícia, né? Mas, isso quer dizer que eu não posso comer nada, Rosária? Não, você pode comer, mas não todo dia. Você tem que fazer escolhas. Essas escolhas é que vão desenvolver o meu ao longo da vida. Então, por exemplo, alguns pigmentos, como o amarelo, olha, eu coloquei para vocês ali, são alimentos, digamos assim, que vão ter uma quantidade maior de toxinas. Então, assim, quando eu falo nos conservantes, nos aditivos, e não do ambiente in natura. E não quando eu tiro a batata, a cenoura, né, a uva do ambiente natural. Mas quando eu como em conserva, quando eu como ele processado, seja minimamente, na questão média, ou extremamente processado. Então, os alimentos extremamente processados são os piores, digamos assim. Então, assim, bolo confeitado, né? A questão da gordura hidrogenada, tanto que o governo vem batalhando já muito nisso, que a maioria dos alimentos que trabalhavam com gordura hidrogenada, vem lá, zero trans. Ele coloca lá para você. Por quê? Porque é extremamente acumulativo, extremamente problemático. Então, a gente precisa ter conhecimento para exatamente escolher o que vai comer. Porque, como eu falo, a vida é feita de escolhas. E não está só relacionado na escolha de ficar ou não com alguém, conviver ou não com alguém. Isso também é uma escolha. Mas escolha do que comer ou não, quando comer ou não, pegar muito sol ou não. Então, assim, eu tenho que lembrar que a minha escolha aos 15, 16 anos é uma escolha que não vai estar relacionada só aos meus 15, 16 ou 17 anos. Ela vai estar relacionada à minha vida futura, porque meu corpo é bioacumulativo. Então, se eu não escolho, né, tomar conta do meu desenvolvimento agora, se eu não percebo isso,
Eu tenho que ver que alguma coisa no futuro vai bombar para mim. De forma, eu tenho, digamos assim, consequências que podem ser positivas ou consequências que podem ser negativas. E aí, quando eu falo de uma infância, de uma criança, a criança, geralmente, quem faz a escolha para ela é a mãe e o pai. Aí, quando você vê a família não deixando uma criança tomar refrigerante, você fala assim, que bobeira, né? Você fala, bobeira não, é uma escolha. Os refrigerantes são ultraprocessados, fazem um desgaste intenso no organismo. É uma criança e não tem conhecimento daquilo. Então, até ela ter conhecimento e poder fazer escolha, não é proibir. Para quê? Para que eu tenho que dar para uma criança um refrigerante se eu posso dar um suco natural? Então, eu tenho que começar. Ah, mas eu dou suco de caixinha. O suco de caixinha eu tenho que ler se ela tem néctar, se ela tem polpa, tem diferença. Então, assim, se ela tem o néctar, ela é muito processada. Se é da polpa, ela vai ser menos processada. E se eu pego ali e eu faço o suco? Peguei o abacaxi in natura e bati. Então, é natural. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Com essa adição de açúcar. E aí nós temos problemas crescidos, né, na população. Na população com relação ao quê, Rosária? Com relação à obesidade na infância. Nós temos a diabetes na infância, pressão alta na infância. Então, assim, desenvolvimento de tumores na infância, o que nós não deveríamos ter, mas nós estamos tendo. Por isso que o Ministério da Saúde tem emitido alerta. Por isso que as informações, obrigatoriamente, por lei, devem estar no rótulo. Então, quando eu for comprar um alimento, eu obrigatoriamente deveria, ler o rótulo daquele alimento, do que eu estou comprando. Então, assim, isso é uma proposta. É uma proposta. Então, assim, essa proposta fala em que o rótulo, ele deve ser claro e objetivo, né? Deve ser direto, explicando, digamos ali, o que vai ter ali. Então, o rótulo, ele informa o que eu coloquei aqui para vocês, o valor nutricional, tá ali, tá? Ele vem ali colocando o valor nutricional. Ele vai informar o número de proporções, digamos assim, do que deve estar ali, do que espera-se que esteja ali, espera-se, né? Que a gente vai falar com idoneidade, né? Coisas controladas. Esse rótulo, ele é padronizado, né, na questão nutricional, tá? E aí, você deve ler para fazer essas escolhas. Então, quando eu falo sobre rótulo, ele tem que ter ali toda uma explicação e tem que ser aprovado exatamente por quem? Pela Anvisa. A Anvisa, ela faz a questão, né, a vigilância sanitária, ela vai fazer essa aprovação ali daquele valor nutricional, daquele alimento ali processado ou ultraprocessado. E aí que eu não sei se vocês viram, as latinhas de refrigerantes, né, sem falar quais, elas agora vêm assim, alto valor de açúcar, de adoção de açúcar. Vocês já viram isso? Por quê? Porque a taxa de diabetes na população tem crescido intensamente. E as pessoas bebem refrigerante como se bebessem água. Então, nós temos um problema. Os refrigerantes são um problema para a população. Ah, você está falando que eu não devo beber refrigerante? Tô falando que você não deve beber refrigerante. Hoje foi uma festa. Bebe, tudo bem. Mas eu não estou na festa. É a minha segunda, minha terça, minha quarta, minha semana normal. Não bebo refrigerante. Ah, mas eu no sábado, ou na sexta, ou no domingo, vou almoçar fora ou vou no rodízio. Tudo bem. Se você quer beber, não vai beber suco, não gosta.
suco não combina com pizza? Para você, porque para outras pessoas combina. Por que para umas pessoas combina e outras não? Mas tudo bem, não quer beber? Vai beber refrigerante? Bebe naquele dia. Mas você precisa ter ciência. Você já leu o rótulo do refrigerante? Então, assim, você precisa, tá? Ler os rótulos. Você precisa saber o que é uma gordura saturada. Você precisa saber o nível de açúcar colocado naquele alimento processado. Você precisa saber o nível de sódio colocado, né? Se tem alto teor, tem que estar em ativação. Alto teor tem que estar ali, chamando a atenção. Então, esse alimento, o rótulo, ele obrigatoriamente, ele tem que ter ali, ó, as calorias, ele tem que ter a lista de nutrientes, ele tem que ter os tipos de açúcares e os nomes ali dos açúcares e a quantidade. Olha, cuidado com os produtos light e diet, para saber o que? A compensação. Tirou totalmente o açúcar? Tirou. Tá legal. Tirou, então é diet, tirou o açúcar, mas adicionou o que no lugar do açúcar, né? Tem mais sódio? Aí você vai ter a opção. Tem mais sódio, tem menos açúcar. Então você tem que ter uma avaliação, né? Ele é light, ele tem uma diminuição, mas não tirou totalmente, a retirada total. Então o light tem que ter uma avaliação sobre isso. É menor quantidade de calórico, né? Então, assim, ele pode ter a retirada de um nutriente, mas colocado outro. E você tem que saber se esse outro vale a pena também. Então, assim, não, é diet, vou mandar ver. Não, não vai mandar ver, não, porque pode ter uma descompensação. Então, assim, fica atento para a porção, para a quantidade. É a informação nutricional. Então, a informação nutricional, ela é de grande validade. Reparem que quanto mais aditivos, menor nutricional. Mais conservante, menor nutricional. Uma validade muito grande, você fica suspeita. Olha só, isso tem uma validade muito grande. Vou ler, hein? Porque tem validade há muito ano. 6 meses, 7 meses de validade, 1 ano. Caraca, vou ler sobre isso. Por quê? Duvide, vai duvidar. Então, assim, duvide das embalagens, não confie plenamente, leia essa questão. Por quê? Porque eles têm que vender, a indústria tem que vender. Porque se ela não vende, ela quebra. O supermercado depende de você comprar. Se você não compra, ele quebra. Então, existe toda uma articulação para você comprar. Isso tudo é muito mascarado. Mas o que você tem que pensar? Na sua saúde. Isso é uma avaliação. Isso é o bem-estar. Isso é uma compensação. E não é só a minha saúde de hoje, é a minha saúde de amanhã e daqui a 10, 20, 15 anos. Rosário não quer saber? Não, você vai querer saber. Sabe por quê? Porque sofrer qualquer intolerância dessa, ter uma dificuldade de memória, uma perda, ter uma irritabilidade, ter um processo alérgico intenso, você ter que deixar de comer alguma coisa por uma questão de doença, ou apresentar um sobrepeso, ou uma doença crônica, uma doença difícil tratamento como o câncer, vai ser doloroso. Então é melhor refletir logo agora. Então, o que deve conter num rótulo, Rosária? A origem, olha aí, ó. Quem é o fabricante do produto e como ele foi fabricado, onde. Então, assim, desconfie. Se não conhece o fabricante, fiquem alerta, porque não que vocês não deem chance, né? Mas isso quer dizer que eu tenho que ler sobre. Eu tenho que ver o prazo de validade, tá? O prazo é extremamente importante. Fico atenta quando o prazo vai ser maior do que 3 meses. Então, olha, a taxa de conservante ali, de aditivos, é intenso. O conteúdo, né, o que tá ali, tá? Da embalagem, então, assim, a quantidade, volume,
né, que está ali. O lote de fabricação, tudo ali é obrigado, está ali no rótulo. E a informação nutricional, o valor calórico, se tem carboidrato, se tem proteína, se tem gordura total, saturada, não saturada, trans, tudo. Tudo ali, se tem fibra, sais minerais, qual quantidade. O rótulo tem que, por obrigatoriedade, ter tudo. Se não tiver, você mesmo pode denunciar isso. Você pode denunciar. Você mesmo pode entrar no portal e denunciar. Por isso, atenção, tá? Então, esse tema, ele é maravilhoso. Por que, voltemos para cá, por que que o tema é maravilhoso? O tema é maravilhoso que nos faz o quê? A pensar, a observar e ajuda a nossa escolha. A nossa escolha diária. Mas a nossa escolha diária na vida, na questão da alimentação, para aplicação de hoje e futura, tá? Um beijo para vocês.